E no episódio de hoje, Diego Fernandes, vamos falar como sincronizar corrida e força. Ai, ai, Aê! ai, ai, ai. Hoje o Bruno vai ficar emocionado. Já tá chorando ali do outro lado, pessoal, que vocês não estão vendo ainda. A hora que subir pro YouTube, vocês vão ver que ele tá chorando já ali para falar desse assunto. Ele ama esse assunto Tô tremendo e aqui já. tá até tremendo. O bicho não tá se controlando ali do outro lado da linha, viu? Que sensacional. Então, Brunão, vamos lá, velho. Como que a gente sincroniza a corrida e a força no macrociclo, no mesociclo, no microciclo, em todo o período de treinamento da corrida? Não sei, vamos pensar nas distâncias, né? Distâncias curtas, distâncias longas. Dá pra gente ficar falando agora que até, sei lá, até do ano que Essa vem, né, pergunta que cara? você me fez, eu preciso de umas 3 horas para responder. Você tem esse tempo? Exatamente, né, cara? Tem muita coisa para falar, cara. Dá para pegar só uma parte, dá para pegar um todo e falar rapidinho. É, Legal, legal. Mas vamos tentar dar é, uma desmistificada, vai, Brunão. Qualquer sim, coisa a gente corta em dois episódios também, por que não? Um episódio a gente fala sobre distâncias mais curtas, que vai ser um pensamento. Não que a estrutura, acho que a estrutura acaba sendo muito parecida, mas é um pensamento, e em distâncias longas é um outro pensamento. sim, muda um pouco, até porque muda a corrida também. Mas não sei, vamos ver. A gente vai falando aqui e ver o que dá. Depois que passar de 2 horas, a gente corta. É, é um tema muito interessante, Diegão, porque eu acho que hoje as as pessoas que eu digo os corredores, eles estão mais conscientes dessa importância. Muitos não querem fazer mesmo, mas fazem porque sabem da importância. Outros fazem porque gostam, outros não gostam e não fazem também. Então a gente tem E tá tudo todas essas certo. populações disponíveis aí para trabalhar. E, cara, e fato é que eu bato nessa tecla há muito tempo e não sou o pioneiro nisso, mas eu acho que é algo recente. Então, eu lembro que quando eu batia na tecla do treino de força para corrida, não era algo assim tão Desenvolvido? divulgado. Divulgado. Desenvolvido era, digo, mas acho que as pessoas Não não era tinham ainda essa divulgado. consciência. Até por quê? Porque quem são os treinadores de corrida? São pessoas da área que correm. E esses caras também não gostam de fazer força. A grande maioria E fazem. eu até coloco algo a mais aí, Bruno. Acho falta de cultura também. Muito, Exato, né, cara? exato. Tá Eles aí, são N motivos eles não fazerem, né? Não correrem, não correrem, não fazerem força. São N motivos, e um deles é esse aí, eu acho também, eu entendo perfeitamente. Você falou que aí estava falando dos treinadores que eles são pessoas que treinavam, que não eram muito fãs de força. O que que você ia falar? Que fazem ou não fazem? Eu cortei para Então, falar da cultura. alguns sim, outros não, Diegão, mas eu acho que assim, é aí o que acontece. Se o treinador não tem esse hábito, Ah, talvez ele não ache importante. esse é um ponto. Talvez ele ache importante, mas ele não faz, então ele também não vende para o atleta dele. Porque o atleta Ah, dele vai falar assim, pô, mas você não faz, por que eu vou fazer? precisa não. Tipo, Entende? Então eu acho que isso fez com que não fosse divulgado, né? Como deveria, né? Tinham, talvez algumas pessoas já deviam falar disso antes, mas, mas acho que isso começou em passos lentos e hoje eu acho que já Mais se caminha bem. consolidado, né? Tá mais É, consolidado. E também tinha uma questão muito forte do, você vai fazer força, vai ficar igual o Arnold Schwarzenegger, mano. O cara não corre, não dá, fica pesado, muita massa muscular. Tem esse ponto também, que a gente até comentou no episódio passado, né? Não, treino, como assim 3 minutos descansando? Isso não existe, não existe sim, é outro tipo de treino, não é o treino de hipertrofia, é o treino de força máxima. Isso também e é algo mesmo o treino que de hipertrofia, né, Diegão? As pessoas pensam vai que ficar você tem ganhos musculoso. hipertróficos assim, nossa, meu Deus, Ah, quem me dera. Bruno, eu não sei se você já trabalhou em sala de academia, cara. Chegou a trabalhar? Trabalhei Trabalho. muitos anos. Quando chegava lá, mas isso aí, pô, tô falando isso aí 2000 e
2011, ali no começo mesmo. Ah, chegava a mulherada, eu quero treinar, mas eu não quero fazer muito superior para não ficar com o braço assim muito forte, tipo, cara, você tem muitas coisas aí pra você ficar com esse braço que você tá imaginando que você vai ficar. É, muita alimentação, muito treino intenso e até outras cocitas más para você poder ter o braço que você tá imaginando que é o igual do fisiculturista. Principalmente essas cositas más, né, Diego? Principalmente. Então, Eu lembro que eu então. falava assim, lembro que eu falava assim, tinha mulher que falava assim, ah, não quero fazer bíceps para não ficar com o braço grande. Eu falei, então não vai fazer abdômen com medo de ficar barriguda? Exatamente, Não, cara. né? Porque não é assim. E Não o é. pessoal que não treinava a perna porque jogava futebol? Ah, eu já jogo É. futebol, não preciso treinar a perna, não. Isso era muito Aí boa. ficava lá, parecia uma coxinha de ponta cabeça. Ai, cara, muito bom. Várias histórias, viu? Várias histórias. Ai, meu É, Deus do céu. era bom, era bom. Mas beleza, então. Vamos lá, né, Brunão? Falar sobre Voltando ao tema. como sincronizar essas duas. Ó, aí, pessoal, antes de continuar aqui, se inscreva aqui no Spotify, dá uma maratonada aí nos episódios que a gente falou só sobre força. A gente tem uma série falando sobre força, sobre as suas vertentes aí, muito interessante que vai te ajudar a entender ainda mais o que a gente vai falar hoje. Diegão, e serve como uma legenda, né, para o episódio de hoje, porque essa série que a gente fez recentemente foi sobre os tipos de treino de força, porque hoje a gente vai falar aqui os nomes, hipertrofia, força máxima e blá blá blá, potência, pliometria, mas a gente não vai destrinchar o que é cada uma. Por quê? Porque a Ah, gente destinou episódios exclusivos, exatamente. só tem um episódio só para falar sobre o que é hipertrofia, como utilizar, como funciona, e blá blá blá, assim como tem para as outras também. Então, tenho certeza que se você voltar ali e ouvir, você vai te ajudar bastante no entendimento aí do contexto do que a gente vai falar hoje também. Muito bem, perfeito. Brunão, vou fazer uma maratona. Hoje é maio, vou fazer uma maratona em dezembro. E aí, o que eu tenho que fazer de treino de força e de corrida? O que eu deveria fazer? Como que eu deveria treinar, cara? Pensando aí Boa. tipo, num macro, né? Assim, todo desenho tem que partir do macro para o micro, Perfeito. sempre, sempre. E de, do final para o começo, né? Não do começo para o final. Então, o planejamento ele é sempre assim, tá? Para que as pessoas entendam isso. E aí, se você não tiver esse esboço, esse desenho na sua cabeça, eu boto ele na planilha aqui. Eu tenho um Excel onde eu ponho, Perfeito. porque é visual e é muito mais fácil de entender. E outra, mais fácil de lembrar, né? Porque a gente não atende um atleta, né? Exatamente, perfeito. Então, Perfeito. então, o que acontece? A gente tem que saber primeiro fazer isso. No Então, caso, a macro. gente usa o Training Peaks, né, cara? Training Peaks que ajuda bastante, hein, Bruno? O Training Peaks é para sessão de treino, né? A gente vai falar isso depois também. Mas Ah, eu falo assim, tá. Você eu tá uso falando mesmo o do. Excel para Perfeito. Ah, sim. desenhar o ciclo, o macro, o meso e o microciclo dos alunos. Perfeito, perfeito. É, Então, primeiro a gente tem que ter ideia desse desenho. A gente tem que saber que fase que ele está. Então, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Onde estou, onde quero chegar e quais são as condições. Ou seja, eu posso treinar 3 vezes na semana, eu posso treinar 5 vezes na semana, eu tenho 1 hora, eu tenho 30 minutos durante a semana, durante o final de semana eu já tenho livre. Essa Eu tenho avaliação inicial. vou treinar na academia do prédio que tem esses equipamentos, eu vou treinar numa academia de rede, eu vou correr na esteira, eu vou correr na rua, eu vou todo esse todas essas informações você tem que ter. E aí a partir disso você começa a prescrição. Por isso que eu sempre falo, decidir se você vai fazer um front squat, um back squat, um deadlift, cara. Enfim, eu tô acostumado com os termos em inglês, mas já há muito tempo, assim. Não é porque eu moro aqui hoje, mas já acostumado, até por causa do CrossFit. Então, seria o agachamento com a barra na frente, agachamento Agachamento, com isso. barra nas costas ou o peso morto, né? Que é o O, levantamento o terra, levantamento de terra, stiff, enfim. Isso. Então, se você vai fazer, qual que você vai fazer, cara? Esse é o menor dos problemas. É, Esse é o menor dos problemas. O principal é você desenhar isso tudo e saber onde você quer chegar. E aí,
Feito isso tudo, Diegão, você deu esse exemplo agora, a gente está em maio para fazer a maratona em dezembro. Desenho. Então a gente tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. 7 meses. Aí a gente tem que separar, beleza. Então, 7 meses, vamos lá. O último mês vai ser um mês ali de período pré-competitivo, 3 semanas, 4 semanas, enfim. Como eu disse, do final para o começo, né? Depois a gente vai pegando ali. Ok, esse aqui vai ser o seu período específico, o seu período de base, enfim. A gente tem que saber se separar. Ah, vou deixar tantos meses para período de base, tantos meses para período específico. E aí, cada caso um caso, tá? Depende. É difícil a gente aqui dar exemplos, mas depende por que depende. Se você chega para mim e fala que quer fazer uma maratona e hoje você está correndo 5 quilômetros, É um, o seu período de base vai ser maior. é um Você caso. precisa ganhar mais lastro. E Sim. depois do seu período específico, onde a gente vai começar ali a trabalhar um pouquinho mais também a velocidade, tudo, a velocidade para longa distância, é, vai ser um período um pouquinho menor, porque você está fazendo 5. Você chega para mim, Brunão, já corro uma meia maratona, vou fazer a Bora, maratona cara. lá em dezembro. Beleza, seu período de base vai ser menor. Já E aí tá o com seu período volume maior de específico, treino. isso, seu período específico vai ser um pouquinho mais alargado. Então, depende. E aí, como é que a gente define isso? Fazendo o desenho que eu falei, macro, meso e micro. Então, o macro é esse geralzão. Depois você vai ali para os mesociclos, é você definir qual que é o período de base, qual que é o período específico, qual que é o período competitivo. Mês a mês. E aí, a partir disso, você vai lá para os microciclos. Então, o que que eu vou fazer ali naquela semana? Semana a semana. Perfeito. E depois, dentro da semana, o que eu vou fazer na sessão de treino? Você entendeu o E macro para o micro? vem Eu, eu, lá eu tenho uma do. imagem. Eu tenho uma Hã? imagem aqui muito boa, assim. Depois a gente pode até subir no Instagram do Corrida Consciência. Boa. E porque ele é muito legal. Você olha ele, você entende, né? Então, macro, meso, micro, sessão de treino. É essa ordem, é essa ordem. E a partir disso, você começa a desenhar. Depois disso tudo, você começa a pensar no microciclo. E aí você fala, bom, então essa semana, ou sei lá, essas 3 próximas semanas eu quero aumentar o volume dele, meter carga ali de volume e tal. Então vão ser semanas com volume mais alto. E aí depois você tem que pensar no período da supercompensação, né? Não dá para eu sempre ir para cima. Então vai para a quarta semana, você já reduz um pouquinho para dar aquela descarga, né? Descanso eu não gosto de usar, aquela descarga, que é a diminuição da carga. Não é Descansa a descarga do ficar banheiro. dormindo em casa, né? Assistindo É, Netflix. como diz um amigo meu, descansa quando morre, né? Aí, Nossa! Inclusive também antes de. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Inclusive também a gente falou sobre supercompensação, sobre boa. os. Ai, meu Deus do céu, do treinamento, os Os princípios do princípios do treinamento. treinamento também. Tem uma série sobre isso. Mais uma coisa aí para você maratonar, para você entender mais sobre treinamento, hein? Boa. É isso aí, Diego. E depois, quando a gente chega na sessão de treino, aí o que que a gente vai fazer na sessão de treino? A gente vai pegar, bom, beleza. Então vamos supor que você fala para mim assim, Bruno, vou treinar de segunda a sábado. Você vai fazer 6 treinos na semana. Boa, pode contar comigo, 6 treinos. 6 treinos na semana. Então, vamos lá. Período de base, o que eu quero fazer com você? Eu quero que você ganhe vou ser repetitivo, uma boa base de massa muscular. Ou seja, vai ser um período onde eu vou priorizar mais o treino de força do que treinos de alto volume e alta intensidade na corrida, tá? Por quê? Porque eu sei que lá para frente, com altos volumes, a gente não vai conseguir pegar tão pesado. Então, a gente vai fazer isso. E aí a gente chega ali na sessão da semana. E a gente começa a definir, beleza, então, como eu dei aquele exemplo das 3 semanas ali, 4 semanas, né, que você vai fazer Ganhando na corrida, subir volume volume. e tal. Então a gente também pode separar. Então, beleza, eu vou separar também 4 semanas para o treino de força. O que eu quero agora? Tô aqui no início. Bom, beleza, você já treina? Treina. Beleza, vamos fazer então aqui hipertrofia. Não treino. Então, beleza, vamos começar com adaptação. Entende? Por isso que é difícil É, a gente dar exemplos, porque
cada caso é um caso, e aí entra a individualidade biológica, que é É o outro outro tema que já princípio do falamos aqui, treinamento, outro perfeito. princípio. Então a gente precisa entender todo esse contexto, Diegão. Então quando às vezes, alguém fala assim, ah, mas pô, é só decidir se eu vou correr 10, 12, 14 no final de semana é fácil. Vai lá, facinho, Talvez para um facinho. treinador vagabundo vai ser fácil mesmo, né? Agora para quem quer o treino a sério, cara, não é Boa. fácil. Não, porque só nessa brincadeira você falou, ó, você é um cara que chega, que tá correndo 5 quilômetros e quer fazer a maratona em dezembro. É um tipo de pensamento. Um cara que já corri, tô vindo de uma meia maratona. Beleza, é outro exemplo. Um cara que já, sei lá, já é maratonista, mas ó, Bruno, essa aqui é uma prova que eu quero melhorar meu tempo, eu quero fazer performar nessa prova, já vai ser uma outra ideia. E ainda dentro dessas três possibilidades, um cara que já treina fortalecimento, um cara que treina meia boca, um cara que nunca treinou fortalecimento, mas que agora percebeu a importância e quer incluir durante o treinamento, tudo isso vai mexer com a nossa tomada de decisão do que fazer do treino Boa. do atleta. Muda muito, Diegão, porque como a gente chegou a falar agora aqui, tipo assim, no microciclo, quando você vai definir as sessões de treino, né? Até deu exemplo, você vai treinar 6 vezes por semana. Então vamos supor que nesse começo vai treinar 3 vezes corrida, 3 vezes musculação. Um E quer exemplo, ganhar tá? mais, porque quer ganhar mais massa. Você está com foco de Isso. ganhar massa muscular. Depois, quando chegar no período específico, a gente vai, não, beleza. Então você vai treinar 6 vezes, beleza. Mas 4 vão ser corrida, 2 vezes o treino de força. De novo, cada caso é um caso, tá? Eu vou falar isso aqui várias vezes Sim, porque sim. eu não quero que gay entenda aqui de forma errada. Ah, mas comigo não foi assim. Não foi porque Ó, cada ó, caso é um ó caso. a cagação de regra. Cuidado com a Então, cagação quando a de gente vai, regra. então, quando a gente vai pensar no treino de força, beleza, a gente definiu que ele vai treinar segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então, tem a frequência semanal. Depois tem seleção dos exercícios. Aí sim você vai pensar na seleção dos exercícios. Sim. Lembrando que não existem exercícios milagrosos, tá? Então, Não. é muito importante a seleção dos exercícios? Mas você precisa pensar em outra coisa que é muito importante. Então, o que que você está treinando? Está treinando hipertrofia? Então, quantas séries, quantas repetições? Qual o tempo de descanso? Qual a intensidade que você vai treinar? Qual o Entendeu? treino do dia anterior? Qual o treino do próximo dia? De corrida, né, no caso, para se Isso, isso. É sincronizar. tipo, é tipo montar um quebra-cabeça, sabe, Diego? É uma pecinha Exato. ali encaixando na outra. E às vezes aquela pecinha tá errada. Você fala, putz, aí você tira e tem que. E é mais ou menos por A aí. gente tem exemplos do burpee na sexta-feira antes do treino longo, treino Jesus importante. amado. Isso aí Entendeu? Exato, é impagável. Isso é impagável, Diego. pagar, porque eu percebi isso durante a minha preparação. Segunda-feira um treino mais leve de fortalecimento. Na terça eu sempre gostava de fazer os meus treinos de mais intensidade na corrida na terça. Quarta-feira eu conseguia treinar a parte de força ok, mas na quinta-feira, que aí ia ser a corrida de novo, minha gente já não tava, a perna não tava legal não. E aí precisava ser um treino mais leve de corrida. É aí que tá. E aí, sexta-feira, um treino também de fortalecimento, mas que não fosse tão pesado para poder fazer meu treino do final de semana. Legal, entendeu? Era uma forma que eu Legal. encontrava as intensidades maiores de treino, tanto de corrida e força, no meio da semana, terça e quarta. Terça corrida, quarta a força. O restante são treinos de base, né, de manutenção. E aí, o final de semana, um treino mais longo, ou um treino também de intensidade, que ele já estava mais recuperado para fazer. Esse é o meu exemplo, né? Você tem que encontrar também o Sim. que é melhor para você, né? O que cabe melhor na sua semana, o que cabe melhor para o seu corpo, até, inclusive. Boa, é isso mesmo, Diegão. Cada caso é um caso, como a gente falou. Então, tem gente que vai correr 5 vezes na semana e tá tudo bem. Tá tudo bem. O cara não vai sentir aquela dor e tal. Talvez até porque ele obedece os ritmos, né? E às vezes outras Também. pessoas que não seguem o ritmo, porque os caras vai treinar 5 vezes na semana, eu sempre costumo falar, ele vai correr 5 vezes, eu estruturo 3 treinos. Os outros 2 treinos vão ser rodagem, 20, 30 minutos. Leve, Perfeito. Perfeito. que é para gerar volume semanal. Ponto. Mais nada. Aí sim, você vai ter um treino de mais intensidade, você vai ter um treino mais de rodagem ou de ritmo.
e você vai ter um longo. Sim. Então, geralmente é o que eu faço, tá? Geralmente. Geralmente. Então, se a gente pegar o nome que a gente deu para o episódio, né, como sincronizar a corrida e a força, a gente tem que pensar em todos esses momentos. Então, como gerir a semana, e é o que a gente acabou de falar, como gerir a semana aqui, que é uma tarefa difícil, muito difícil. Tem que ter muita troca, É, né, cara? com hábito depois, Diegão, hoje para mim é muito fácil, assim, tipo, porque eu acho que também a gente, você também já tem alguns Ter anos de feeling, né? experiência, a gente já vê o perfil do aluno, a gente às vezes até lembra de outro trabalho que a gente fez parecido e que deu certo, a gente, bom, beleza, vou tentar desse jeito e, enfim, a gente depois Então, acaba aqui com tempo, com experiência e tudo, a gente vai tornando isso um pouquinho mais rápido, mais fácil, porque vira um hábito, não porque de sim. fato é fácil. Então a gente tem essa sincronização da semana, a gente tem a sincronização dos mesociclos, né? Então quando a gente fala sobre, beleza, ele está nesse período da corrida, eu tenho até aqui um que tem lá no meu curso, A gente está que eu coloco, falando, pessoal, a gente está falando lá do primeiro período, então seria o que, no caso do Bruno, ele escolheu tentar aumentar a minha massa muscular, aqui no caso que ele falou que eu sou um frango, aumentar a minha massa muscular e ao mesmo tempo ir progredindo o volume pouco a pouco, porque eu também sou um cara que não corre distâncias maiores. Agora, estamos avançando no tempo e vamos chegar agora numa fase um pouco mais específica. Já se passou essa base, a gente está chegando numa fase mais específica. e o que eu ia falar aqui, Diegão, é tipo assim, que eu até tenho esse slide lá no curso, porque aí quando a gente vai para a parte do mesociclo, a gente já falou ali do microciclo e da sessão de Sim. treino, tá? O microciclo se resume às sessões de treino. Quando a gente fala do mesociclo, e aí eu dei o exemplo ali daquela progressão das semanas e tudo, vamos supor que ali fosse o período de base. Então, esse período de base, o que a gente treina? Se o cara não treina nada, adaptação, né, como eu dei esse exemplo, Uhum. uma boa coisa para se treinar no período de base é hipertrofia, uma boa base de ganho de massa muscular para tentar manter isso até a prova, porque depois lá para frente é difícil. E se ele ficar bastante tempo nesse período de base, né, a gente pode fazer ali uma manutenção e depois a gente pode partir para um treino de força máxima, que é lá no período específico também, então que seria o próximo mesociclo, seria um período específico que ele vai poder treinar já força máxima, potência, dependendo do aluno, fazer treinos específicos com bastante estabilidade, mobilidade, com pliometria, É isso, pliometria. e treino de manutenção também, porque se você vem de um período muito forte, vamos supor, você veio de hipertrofia da base, depois passou por geral, você fez treino de força máxima, fez potência, pô, não dá para você estar toda hora dando carga, né, na máquina, né? Uma hora o negócio Vai dá abrir o ruim. bico, né? Vai abrir o bico. Então você vai ali também, manutenção é um treino que você coloca ali nesse período específico, né, para o cara ali 3, 4 semanas dar uma respirada, como eu digo, uma descarga no treino. Isso é até legal você estar falando, porque a gente fala muito de. E a gente vai fazer um episódio só sobre isso também, Bruno, sobre o polimento. Então, você não. Essa descarga, né? Pensando também num polimento ali de 10 a 15 dias antes do teu objetivo principal, você diminuir também o volume e manter ali a intensidade. Então, isso no meio do período também é interessante incluir, né? Isso é importante você estar falando, né? Você incluir também um período com a força de você reduzir também um pouco essas cargas e ter uma manutenção. Legal isso. É bem interessante, assim, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar naquele período, né? Depende do aluno, depende do objetivo, depende de onde ele está, depende de várias coisas. E se aí, se a gente for prosseguindo, então entrar ali no período competitivo, o período competitivo a gente vai trabalhar mais ou menos o que trabalha também no específico. A diferença é o quê? Com menor volume e uma intensidade parecida ou menor também. Por quê? Porque está se aproximando da prova. Perfeito. Mas a gente, e eu costumo, e na semana, isso num período já pré-competitivo, que a gente pode colocar ali, sei lá, 2 meses, 6 semanas. E aí, nas semanas que vão anteceder a prova, 3 semaninhas antes da prova, depende se é uma prova menor, 2 semanas antes da prova,
Eu costumo colocar o treino que eu chamo de treino competitivo, período competitivo, que é o treino curto e grosso, o famoso curto e grosso, digamos. É um treino com menos exercícios, aposto bastante ali na mobilidade, exercício de Bom. estabilidade, core, força mesmo, principalmente para membros inferiores. É curto e grosso, 3 exercícios, às vezes eu coloco só, e ponto. Por quê? Porque é um treino, não é para te cansar, é um treino para manutenção. Aqui é manter, né, cara? É manter. Isso. Fez ali, você fez a lição de casa direitinho, estudou durante o ano. Já era, cara. Só manter agora. Não adianta querer estudar faltando 10 minutos para começar a prova, não, cara. É Só isso vai mesmo, te Diego. confundir, mas é isso mesmo. Tem que chegar bem para a prova, descansado e treinado, principalmente, né, cara? E Não é que se isso que eu você. falei agora, Digão, é o que você acabou de chamar de polimento, né? É o polimento. Exato, cara. Recolhimento. Não, é perfeito, né? Você tem que chegar bem, mano. Treinado. E tem muitas pessoas que ficam com aquele receio, né, cara, de querer, não, tem que treinar, continuar agachando pesado, continuar dando tiro de velocidade, senão não vai dar. Não, calma, né? Calma. A gente vai falar sobre isso, vai ser legal. Acho que vai ser um assunto Calma, bem, pequeno bem gafanhoto, legal. tá? Vamos Vai ser falar bem legal. sobre E assim, polimento. agora um negócio bacana, só pra gente finalizar, se você tem pouco tempo, Brunão, o que que você prioriza em cada período? Por exemplo, eu consigo treinar 3 vezes por semana, é o meu limite, quero fazer lá a maratona, continuando com a ideia da maratona lá em dezembrão. Meu, tem pouco tempo, tem 1 hora para treinar só durante a semana. Durante, sei lá, segunda, quarta, 1 hora, e no final de semana eu consigo treinar 1 hora e meia, vai. Consigo um pouquinho mais. E o que que a gente faz de. Como que a gente prioriza aí dentro desse. É difícil, complicado. Mas tem que tentar incluir o treinamento de força em algum momento aí. Sim, eu só não entendi assim, esse exemplo dos 3 dias, são só esses 3 dias, mais nada. 3 dias, 1 hora de segunda e quarta e 1 hora e meia no sabadão. No Cara, não. sabadão, só não vou nem dar o domingo, que daí você fica com 4 dias, né? Que eu sei que você ia falar, não, então faz o quarto dia, domingão, pô. Não, 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 não. Aí seria uma resposta muito fácil, né, Diego? Aí não seria um desafio. Sacanagem. É, É o treta, que, hein, o cara, pra que, o fazer que que eu, isso. é difícil, cara. Difícil, assim. Primeiro, de fato, eu recomendaria, né? Obviamente, um dia a mais. Então, não dando, eu acho que assim, no início, 2 treinos na semana de corrida vai fazer força um dia. Bom, Foco em membros inferiores, mas vai fazer um treino full body, superior, inferior, core, e tudo junto. core, boa. Depois, com o tempo, a gente pode, nesse dia do treino de força, cara, vamos fazer uma parte aqui de inferior, Eu ia treino falar, rápido, eu ia falar. 25 minutos, 30 minutos no máximo, e vai dar uma corridinha também de 30 minutos. Sabe que eu pensei também, Bruno? Antes até incluir, fazer um aquecimento, ser um aquecimento entre aspas, um pouquinho mais longo, de uns 20 minutos, aí você coloca lá exercícios de membros inferiores a fundo, aí você colocar uma prancha, ou fazer um circuito ali com 4, 5 exercícios, 2, 3 giros desse circuito e vai correr. Acho que seria uma forma. O cara poderia fazer isso até no parque, dependendo. É, Sim, também é. Então, existem várias maneiras, Diego, várias maneiras. A gente pode falar também pro cara assim, ó. Então, todo dia antes do treino você vai fazer, sei lá, você passa para também. ele lá, um dia ele vai fazer agachamento a fundo, prancha, no outro dia ele vai fazer flexão, sei lá o que mais, uns saltos, enfim, E vai correr. todo dia antes do treino. Coisa que seria um aquecimento para corrida, que vai durar 10 minutos, e já é alguma coisa melhor do que nada, tá? Exatamente, Mas, exatamente. mas o cara que pretende fazer uma maratona, treinar 3 vezes por semana só, ponto, mais nada, é muito pouco. Acho que é melhor mudar o objetivo, né? Tentar É. convencer o cara a mudar o objetivo de cara. Porque para uma meia É maratona, complicado. Diegão, eu já treinei pessoas correndo 2 vezes por semana e eu mesmo já fiz uma maratona correndo 2 vezes por semana só. Caramba, mano. Meia maratona. Agora, para maratona, não, cara. Que Para maratona, dedicação. eu treinei 3, não treinei 4 também. Eu dei um exemplo bem extremo, né, cara? Para não conseguir nem. Pra não ter meia hora, mais 2 vezes por semana para poder fazer um fortalecimento. É um exemplo bem extremo, mas pode aparecer, né, cara? E aí, o que que você É, faz? pode aparecer. Mas acho que é Pode uma aparecer. forma de você colocar no aquecimento, até nesse no primeiro período ali de treinamento, às vezes o cara não é tão experiente, ele tem 1 hora e meia no final de semana, você colocar meia hora e mais 1 hora de treino longo, também tem algumas formas de
de conseguir encaixar. Tem algumas formas de trabalhar isso. Seria mais difícil, mas seria importante também tentar pelo menos uma vez na semana fazer o cara movimentar a parte muscular, né? Neuromuscular, dar uma força. Sem dúvida. Sem Isso dúvida, aí. Diegão. Eu acho que, assim, o pessoal que ouve a gente, eles devem ficar com raiva, porque eles falam, nossa, vou tirar minhas dúvidas. Eles saem do episódio com mais dúvidas ainda, porque... É nada, a galera acho que sai com vários insights, fala, ah, não, eu acho que é o contrário, é o contrário. Ah, não, não dá para Sabe por quê? treinar. Eu Calma, tenho eu vou 3 vezes por explicar. semana, eu não tenho tempo para treinar musculação. Daí o professor vai e manda uma dessa, né? Fala, porra, 15 minutos, cara, no aquecimento. Ah, não, mano, os caras fizeram, vou fazer o treinado, eu tô acreditando. Não, mas eu vou explicar o que eu quis dizer, porque eu quis dizer o quê? Cara, a gente chega aqui e caga a regra, né? Tem que ser isso, isso, Não, jamais, cara. né? Então eu acho que quem tá ouvindo a gente fala, nossa, mas eu fiquei com mais dúvida ainda. Fico Que é mais dúvida porque, ainda. cara, existem uma infinidade de Porra, situações e muita não coisa. tem o que fazer. E assim, e mesmo fazendo toda essa avaliação, pensando assim, ó, legal, vamos por esse caminho. Lá na metade do caminho pode dar ruim, uma lesão, e aí você tem que calcular toda a rota, cara. Não tem como. Não tem É. receita, não tem receita, não tem como. Por isso que é mágico esse mundo, né, cara? Eu amo esse mundo por isso, cara. Pra quem não é preguiçoso, né, Bruno? Pra quem como Ah, é que você falou, é vagabundo, aí não dá, né, cara? Você é um monstro. desculpa a palavra de baixo calão. Isso aí, pessoal. Nos sigam lá no YouTube, aqui no Spotify e no Instagram em @Corrida Consciência. Siga o treinador Diego Fernandes e vai lá na Best Run, lá que tem vários e várias formas aí de você treinar com planejamento, com estrutura, sincronizar a corrida e o fortalecimento. Lá você vai conseguir só mandar um direct por lá ou mandar um direct para mim aqui do treinador Diego Fernandes no Instagram e a do host desse lugar. O rosto bonito e o host, o cérebro desse lugar, cara. Nossa, é demais, hein? Bruno Brusinho, É Diegão. isso aí, pessoal. Valeu por mais esse episódio e até a Valeu, próxima, galerinha. hein? Valeu, Diegão. Aquele abraço, beijo. Falou, tchau, tchau.